todos, boa noite, bom dia, dependendo de onde vocês estejam. Estamos aqui transmitindo essa lição para vocês de Israel, a Saf e o Dan. Olá, Saf, olá a todos. Olá, Dan. Ótimo estar aqui. Nós estamos na nossa terceira semana. Sim, a terceira semana do nosso semestre Primavera 2011 do Centro de Educação. Hoje vamos falar de um tópico legal, digamos assim. E outro ponto fundamental, um conceito fundamental na sabedoria cabalística que vocês ouvirão eu dizer isso em cada lição, porque simplesmente cada lição deste curso será o estudo de um conceito básico sobre um eixo onde a Kabbalah se baseia, dando as chaves, os princípios principais que proporciona que vocês mergulhem na Kabbalah de forma apropriada. A abordagem correta deste trabalho, que é muito mais importante que o material. Como você estuda e para que você estuda. Onde você estuda internamente, com que tipo de desejo e percepção. E atitude é mais importante do que você estuda. Vocês descobrirão isso à medida que o curso avança. E vamos falar sobre a percepção da realidade hoje. E é um assunto importante. Vamos tentar achar perguntas sobre o que é a realidade. E por que nos parece como parece? E se a realidade é realmente algo objetivo, fora de nós, ou depende de nós, de certa forma. Então, como podemos mudar a realidade ou a nossa percepção da realidade? Mas antes de começar tudo isso, quem sabe, Dan, nos dê uma sensação de quem está conosco, quais locais do mundo estão conectados. Então, a maioria do curso das pessoas vem dos Estados Unidos, por causa do fuso horário. Nós temos muitos estudantes do mundo inteiro, incluindo Pensilvânia, Flórida, Manchester, Arizona, Alabama, Colômbia, Nova York, Maryland, Porto Rico, Nevada, Irlanda, Geórgia, Carolina do Norte, Virgínia, Oklahoma, Brasil, Romênia, Minnesota também, Irlanda, até Minnesota, isso, até Minnesota, e Irlanda, ótimo. Ótimo se diz em hebraico, Yofi, é como ótimo em hebraico. Então vamos começar. Dan, quem sabe você começa com uma revisão do que vamos falar, mais ou menos. E como a percepção da realidade é percebida na humanidade. Bom, a percepção da realidade, então estamos falando, em essência, eu vou dar uma revisão histórica, mais ou menos assim, de como as pessoas começaram a perceber o universo. No início, como crianças, nós não pensamos em nada especial. Nós só nos consideramos partes do que está ocorrendo, então lentamente a sociedade começa a se desenvolver e as pessoas começam a investigar o que está acontecendo à sua volta, as leis do mundo que percebem. E no nível mais básico da física, começa essa busca, essa investigação do que somos capazes de ver à nossa volta. Então, iniciou como sempre com os gregos, Aristóteles, que foi o primeiro a formular uma série de regras que neste momento se baseia em observações, uma observação filosófica. Então ele tinha esses 5 elementos, onde cada elemento pertencia a certo elemento, e as leis da física agiam porque havia 5 elementos. Você tem a terra, o fogo, o vento, a água e a terra, que era tudo celestial. Não importa os detalhes, mas basicamente ele dizia que a razão das rochas caírem é porque havia uma atração pela terra. E isso há 300 anos antes de Cristo. Ele olhava os seus olhos, isso, e observava
algo intelectual e dizia, quer saber, isso faz sentido. Isso faz sentido. Não era um experimento, mas por enquanto fazia sentido. E na verdade continuou fazendo sentido pelos próximos 1500 anos, mais ou menos, até Galileu, no século XVI, que foi o primeiro a realmente experimentar, 16, 17. E essa experimentação foi uma grande mudança da forma como as pessoas percebiam o mundo, porque agora você pode receber um feedback do seu ambiente e subitamente você pode interagir com coisas que não se baseavam em pensamento lógico, mas sim no experimento. Você entrava em contato que são criados no universo. E um pouquinho depois disso, no século XVII, você tem o Newton. Então, as leis do Newton é que já não estamos familiarizados. Inércia, todas essas leis que descrevem isso, as leis do movimento, da dinâmica que veio depois. E todas essas leis descrevem como o universo opera. E eram muito exatas. Por essa razão, duraram muito tempo a análise do experimento. E você pode ver que, em geral, elas descrevem o universo de forma extrema. E até o Newton, e continuando, ocorreu o seguinte: o universo é algo estático, finito ou infinito, não importa, está fora de nós. E todos, a partir da sua visão, olham um objeto estático, que não se mexe, não muda, existe essa lei, é uma caixa que opera conforme certas leis, e é o que vemos. Essa é a nossa percepção da realidade, como observamos o universo. E era nisso que se acreditava. Muitas pessoas ainda continuam a observar o universo dessa forma, porque é a forma mais natural de vê-lo. Isso, algo está fora de mim, conforme a percepção newtoniana, algo fora de mim, está lá, esteja eu ou não aqui, é a matéria e podemos reduzir em partículas e estudá-las. Basicamente, este é o mecanismo, a abordagem mecanicista. Então, não depende de mim, como o Asaf diz, eu posso estar aqui ou não, o universo está lá, ponto. E tudo isso mudou alguns anos depois, muito recentemente, em 1905, quando Einstein lançou a teoria da relatividade. E a palavra relatividade parece um conceito elevado, mas significa, em essência, que o universo é relativo à pessoa que o observa. E isso parece abstrato para nós. Então eu gostaria de dar uma revisão do que isso significa, para tornar mais concreto para quem não estudou a relatividade. Ok, então, tudo isso surgiu com a observação de que a luz se move numa velocidade constante, não importa quanto rápido você esteja se movendo. Então, parece normal até que você considerar o seguinte experimento. Então, o exemplo que o Einstein deu é de um trem em movimento. Então, se eu estou numa plataforma e vejo alguém num trem que está se movendo diante de mim assim, e o trem está me movendo, digamos, a 5 milhas por hora. Ao mesmo tempo, na cabine, eu olho alguém atirar uma pedra a 5 milhas por hora. Uma pedra. Então, lançou 5 milhas por hora. Se eu registro a velocidade da pedra, eu vejo 10 milhas por hora. Ou seja, a velocidade da pedra mais a da pedra. Porque ela já está se movendo por 5 milhas e mais 5 milhas. Então, eu registro por, sei lá, com um radar. 10 milhas por hora. Ok, tudo é normal. Até fazermos o mesmo experimento com a luz. Agora, se eu estou me movendo, agora eu faço o mesmo experimento, mas agora, ao invés de lançar uma pedra, a pessoa no trem está com um flash de luz. Eu estou com um órgão que capta e vejo que, da minha perspectiva, de novo eu vejo a velocidade da luz
E a velocidade da luz está na velocidade da luz. Então, se eu pegar um flash e ele vai assim, e eu também vejo a velocidade da luz. Isso parece estranho agora. Então, da minha perspectiva, ou seja, é tudo na velocidade da luz. Mas o estranho é que o cara no trem, se ele fizer a mesma coisa e registrar a velocidade da luz que sai do seu flash, ele também mede a mesma velocidade. Então é um pouco diferente do que da pedra, é relativo. Subitamente a velocidade da luz se torna relativa. Relativo à pessoa que está observando-a. Então, basicamente, o Einstein, a sua abordagem geral, o seu experimento em ciências, basicamente nos diz agora que é algo diferente da abordagem newtoniana. É totalmente diferente. Está dizendo, então, ok, com o mundo, a realidade não é só algo que está lá, digamos, objetiva a mim e que existe por si só, mas é relativa, eu posso perceber de uma forma diferente, de acordo com como muda a minha velocidade, né? A velocidade do observador. Ou, em geral, uma mudança do observador significa uma imagem diferente que é percebida. Sim, é uma mudança de aceleração. Então, se eu acelero, eu entro num mundo, numa velocidade diferente, e disso temos todos os tipos de conclusões, como temos E igual a mc ao quadrado, temos um comportamento onde o tempo corre numa razão diferente. Não vamos entrar em detalhes, mas como a velocidade é medida da mesma forma, é porque o tempo tem uma velocidade diferente para os dois. Então, há evidências experimentais nisso, e então é a prova de que a luz tem uma velocidade diferente para cada um. Então, se eu viajo e volto rapidamente na velocidade da luz, pode ser que 1 hora passou para mim e 12 horas passou na Terra. Literalmente, é o que ocorre neste mundo. Então, eu estou viajando e eu me movimento rapidamente e só passou 1 hora. Isso é algo incrível, porque nos dá uma nova perspectiva do universo. Torna-se mais flexível, como se você vivesse no seu próprio mundo. Cada um vive no seu próprio mundo, de acordo com Einstein. E então, depois disso, logo depois, temos o desenvolvimento da física quântica. A mecânica quântica, eles chamam de quanta, que é como uma porção da luz. Quanta significa que não é contínuo. Ou seja, o mundo depois da física quântica não é mais contínuo. Ele foi quebrado em pequenos blocos. Eles falam de como átomos, elétrons, quando estão em torno de um átomo, eles podem girar em certa órbita. Não pode estar entre. E isso define a quanta. Quanta significa que as coisas se tornam como que quantos? Quânticos. E isso vem de um experimento que vamos revisar rapidamente. Esse experimento basicamente mostrou que coisas no nível muito pequeno, as partículas começam a se comportar como partículas e como ondas. Então, os elétrons, ao invés de ser pequenas bolas que estão girando numa outra bola, como imaginamos um átomo, que parecia o sistema solar, não é a mesma coisa. Porque os elétrons, por si só, nesse nível, já começam a se comportar como partícula. Eu não quero entrar em detalhes, porque vai sair um pouco do tema, do foco. Eu vou falar do resultado. O resultado é que as pessoas começam a notar que o universo começa a reagir a elas de acordo com como elas o observam. Então não é mais como a teoria do Einstein, o cara que está no trem ou na plataforma, e se não há cara, ou se é só um flash de luz,
não há ninguém a observar, tudo vai se comportar como era. Mas depois da física quântica, da mecânica quântica, vemos que esse não é o caso. O universo só existe de acordo com a mecânica física para aqueles que observam. E isso é uma mudança radical. É a coisa mais intuitiva. Como você vai classificar isso? Isso. Acho que basicamente isso resume toda a abordagem, que dá toda a abordagem à realidade e como evoluiu na humanidade há milhares de anos, basicamente. E isso representa, basicamente, desde Aristóteles e Galileu e todos os cientistas, basicamente fomos dessa percepção newtoniana do Newton até a percepção de Einstein e para a física quântica. E como tudo isso tem relação com a Kabbalah? Você pode se perguntar. Bom, primeiro, a razão pela qual estamos dando essa revisão não é para entrar em detalhes da história, da ciência. E obviamente é impossível fazer isso em alguns minutos. Nem é o propósito da lição. O que mostra a você é como a humanidade mudou, desenvolveu-se, evoluiu em sua abordagem, em seu entendimento da realidade. E este entendimento foi refinado, como o Dan mencionou. Algo interessante é que a forma como ocorreu na questão do tempo é como que uma mudança exponencial. Se você olhar pela percepção do Newton, que foi mais ou menos nos anos 1600, e o Einstein já é no início dos anos 1900. E a física quântica foi algumas décadas depois. Anos 30 do século passado. E é realmente interessante, porque você pode ver como quanto mais evoluímos, mais rápido esses estados das coisas mudam. E a Kabbalah veio depois? Não. A Kabbalah fala da percepção da realidade muito antes. Há mais ou menos 2000 anos atrás, o livro do Zohar foi escrito e falou muito sobre a percepção da realidade. E, de fato, há um extrato aqui que do Baal Sulam, o cabalista Yehuda Ashlag, ele faz um extrato do Zohar na sua introdução ao prefácio da sabedoria cabalística. Ele diz que todos os mundos, superior e inferior, estão incluídos no homem, e também toda a realidade dentro destes mundos é somente para o homem. E o que significa incluídos no homem? Isso é da perspectiva espiritual, resumindo toda a abordagem cabalística da percepção da realidade. Então, se vemos que a percepção newtoniana diz que o que quer que ocorra comigo, a realidade é como é algo objetivo que existe fora de mim. É construída de matéria, a matéria representa a primacia da estrutura do universo e basicamente existe, independente se eu observe ou não. Dessa perspectiva, o ser humano e tudo que percebemos e sentimos simplesmente o desenvolvimento para cima de átomos, moléculas, etc. Até que haja um cérebro que produza uma consciência dentro de si. Mais tarde, com Einstein, vemos uma correlação entre o observador e a realidade. Então, já foi coberto pelo Dan isso, e na física quântica já vemos algo muito distante da percepção newtoniana, que basicamente, se olharmos como a dualidade das partículas, ele diz que nesses experimentos que o observador afeta o evento observado, ou seja, que o observador e o evento observado tornam-se uma única realidade integral.
e tornam-se essa coisa única. Então agora você já não pode dizer que existe a realidade fora de mim ou independente de mim. Eu e a realidade, o observador da realidade, este todo, é este todo. E o que a Kabbalah diz? A Kabbalah diz que é mais simples ainda, que não há realidade. O que significa que não há realidade? Parece pegadinha, né? E parece estranho para vocês, né? Mas a questão é que não exista realidade por si só. O que ela diz é que se você quer ser exato, se você quer ser realista e perceber corretamente a realidade, então você tem que saber que o que quer que você perceba é simplesmente percebido dentro de si. E essa é a única forma de você se relacionar com a realidade de uma maneira verdadeira. E se você abordar a realidade dessa perspectiva, então tudo que existe é minha própria percepção. Que tudo que percebo está dentro de mim. Então se você aprender como fazer de acordo com a Kabbalah, você pode expandir e mudar e modificar sua percepção e elevá-la, então mudar sua realidade. E este é o significado de todos os mundos, ou seja, degraus da realidade estão incluídos na pessoa. E o que é interessante, olhando para tudo isso, do desenvolvimento humano em relação à percepção da realidade, você pode ver que é como que se a humanidade gradualmente, num tipo exponencial de gráfico, se aproxima à compreensão de que não podemos separar a realidade de nós. O que é algo que os cabalistas disseram há milhares de anos. Então vamos dar uma olhada em algo que o Baal Sulam diz aqui, página 524 do Kabbalah para Estudantes. Esse é o nosso livro de referência. Então, se vocês tiverem, se baixarem um PDF, então abram página 524 e vamos ler um pequeno extrato onde o Baal Sulam fala dessa questão da percepção da realidade, sendo uma interpretação subjetiva dos nossos sentidos. Então ele diz no item 34, página 524, isso é de um artigo chamado Prefácio ao Livro do Zohar. Ele diz, item 34, tome o nosso sentido da visão, por exemplo. Nós vemos todo um mundo diante de nós, maravilhosamente preenchido, certo? Você olha para o mundo, várias coisas, agora você provavelmente vê uma tela de computador na mesa, e você está numa cadeira, e você está numa sala. Esta sala provavelmente é numa casa. Se você for para a cozinha, você pode achar algo lá, luzes fluorescentes aqui, paredes e coisas. E vemos todo este mundo à nossa volta, preenchido com todos os tipos de coisas. Mas, na verdade, nós vemos tudo isso em nosso próprio interior. O que isso significa? Em outras palavras, há uma espécie de máquina fotográfica na parte posterior do nosso cérebro, na parte de trás, que retrata tudo o que parece para nós e nada fora de nós. O que isso significa? Isso significa que percebemos a realidade da seguinte forma: somos uma caixa que tem 5 aberturas, por exemplo, o sentido da visão, da audição, do olfato, do paladar e do toque, do tato. 1, 2, 3, 4, 5. E a forma como eles trabalham é que, à medida que eu descrevo como aberturas, são como tubos, através dos quais sou nutrido pela realidade. Canais, e somente através desses 5 sentidos posso perceber a realidade. Mas o que há de interessante aqui é que isso, na verdade, não são aberturas. Em cada um dos sentidos, há como que uma barreira, uma membrana,
Nos olhos, por exemplo, pode ser a retina. Nos ouvidos é a membrana do tímpano, ou algum nervo olfativo ou do tato, etc. O que vem de fora, na verdade, é algo que é algo desconhecido para nós. Nós não sabemos o que está vindo de fora. Nós só sabemos que nossos sentidos estão recebendo algo. É o que realmente sabemos. Mas o que está ocorrendo é que realmente esta barreira, esta membrana está sendo pressionada. E sempre volta ao equilíbrio, ou seja, se equilibra de acordo com o quanto foi empurrada por certo estímulo de fora. E essa resposta dos sentidos é o que então reunimos e tomamos todos esses dados e analisamos no nosso cérebro. E obviamente estou simplificando todo este processo, todo esse diagrama, mas a ideia básica é simples. Que esses sinais vindo dos nossos sentidos são interpretados no nosso cérebro. E então o nosso cérebro projeta esta imagem numa tela, se você o quiser, e é o que chamamos realidade. Em outras palavras, essa é a nossa imagem subjetiva da realidade. Então, o que realmente estamos vendo aqui é que realmente não sabemos o que está fora, que você pode chamar de realidade, mas só sabemos que para nós a realidade é a nossa percepção da realidade. E em essência é isso que a Kabbalah está dizendo. E tem a ver, e é verdadeiro para todos os níveis de percepção. A realidade é igual à percepção da realidade. Então, esta é a abordagem em relação à realidade. Em relação a alcançar a realidade, entender a realidade de acordo com a Kabbalah. E o Baal Sulam nos dá este exemplo corporal da percepção como nossos sentidos trabalham. Simplesmente para explicar essa atitude, onde a minha percepção é uma interpretação subjetiva. E o engraçado é que você não precisa ser cabalista para saber tudo isso. Isso é algo que a ciência já sabe há muito tempo. Provavelmente, se você perguntar, sei lá, para um físico ou alguém que estuda nessa área, ele vai te dizer a mesma coisa. E vai explicar isso melhor ainda. Vai dizer para você como esses sinais se relacionam com o cérebro e através de sinais eletroquímicos chegam ao cérebro. Mas no final, nós sabemos que hoje podemos colocar eletrodos que podem estimular o cérebro e gerar outra percepção da realidade. Sabemos que se as pessoas tomarem uma substância psicótica ou psicoativa, pode mudar a forma como elas interpretam a informação e começam também a experimentar uma nova percepção da realidade. Então, em essência, o que dizemos aqui é que a realidade é uma interpretação subjetiva, é a nossa percepção da realidade. Então, para isso, você não precisa ser um cabalista. Por que o Baal Sulam nos fala disso? Ele nos fala disso porque, embora a ciência saiba como funciona e sabe muito bem, e pode dizer em detalhes, ela não sabe por quê. Ou seja, qual a causa deste tipo de percepção limitada, restrita? E qual a razão e a base que está por trás dessa percepção? É aí que entra a Kabbalah e dá uma resposta que a ciência não dá. E vamos falar logo. Vamos ver o que há de perguntas por enquanto. Ok, então na verdade, tudo bem. Então a ciência não está para dar essas respostas. Ela observa o universo. Isso é o papel dela. Isso. Então vamos ver. William
de Indianápolis pergunta: você, o seu resumo começou com Aristóteles. E Abraão, Salomão, é como dizer que a ciência começou no Ocidente, como na Grécia. Bom, tudo bem, esse é o tipo de visão do ângulo que queremos dar. Porque, na verdade, queremos mostrar não o desenvolvimento cabalístico, que é um reino totalmente diferente de desenvolvimento. Falaremos disso nas outras lições, como a Kabbalah evoluiu, e você está certo, ela começou com Adão, Abraão, depois, e todos eles também evoluíram. Na realização da Kabbalah, também há pontos principais de desenvolvimento, onde você pode dizer que se completou com o Baal Sulam, que realmente foi o último cabalista que atualizou o método para ser utilizado pelo mundo inteiro. E pelas pessoas que chamamos de cima para baixo. De baixo para cima, perdão. Mas não queremos falar disso. O que queremos falar é como o pensamento humano em relação à percepção da realidade, independente da Kabbalah, como se evoluiu neste gráfico exponencial. E interessante ou não, se aproxima do que a Kabbalah já disse, da realização espiritual, há milhares de anos atrás. Então, especificamente, queremos dar este ângulo, porque também dá uma percepção da realidade. Este tópico, se não explicarmos dessa forma gradual, pode parecer estranho. O que eu sei dizer que a percepção está fora de mim, que não está fora, não há realidade, pode parecer que estamos fantasiando aqui. Então temos que entender que isso, na verdade, é uma visão muito concreta de como vemos, percebemos. E disso podemos então entender o que é a realização espiritual. Podemos então entender que a Kabbalah não está falando de nenhuma mudança que você tem que fazer com as mãos ou os pés. E não te dirige a mudar algo fora de você. Porque isso é apenas uma projeção em espelho das suas próprias qualidades internas. Por isso que a percepção da realidade é falada assim nesse curso, para que você possa entender como princípio e desenvolver a abordagem correta em relação à realização espiritual conforme a Kabbalah. Gradualmente vamos cobrir isso, passo a passo. Mais perguntas? Ok, Frank da Georgia. Tem uma ótima pergunta. Eu vou ler. Então a pergunta é: como múltiplas pessoas veem várias coisas do mesmo jeito? Pergunta clássica. Bom, não vou aprofundar muito nisso, porque talvez falaremos mais na continuação da lição. Mas, basicamente, há várias formas de olhar isso, ok? Você pode, obviamente, sempre dizer, bem, se a realidade é uma interpretação subjetiva, então só eu existo, correto? E o interessante é que nos olhos da Kabbalah é uma forma correta de olhar a realidade, por um lado. Por outro lado, você precisa entender, lembre-se do que foi criado. Qual foi a única coisa que foi criada conforme a Kabbalah? O que é a criação? A única substância da criação. Certo, o desejo de receber. Foi a única coisa criada. Então nós somos partes deste desejo coletivo. Agora, passamos por todo um processo de quebra, não vou entrar nisso, mas no final deste processo, este desejo que foi quebrado em partes, e agora todas essas partes deste único desejo, eles sentem como se fossem partes desconectadas, mas na verdade é só uma. Nesse sentido, só há eu. Se você entendeu o que eu estou dizendo, só há uma criatura. Mas como foi dividido em muitas, e todas estão nesse estado onde estão quebradas, todas percebem a realidade da mesma forma quebrada. Mas na verdade, este é um desejo coletivo que foi quebrado. Essa é a explicação básica do porquê estamos num estado onde partilhamos os mesmos sentidos, a mesma percepção da realidade. Então, como que se
partilhássemos a realidade quebrada. Mesmo nesta forma, como somos diferentes na combinação de desejos e qualidades, ainda interpretamos de forma diferente toda essa experiência que o desejo coletivo atravessa. Portanto, o exemplo mais simples é, se eu caminhar com minha esposa, digamos, na rua, e a todos os tipos de lojas que vão passar, e eu vou terminar de dizer, você viu, sei lá, todas as lojas de computador, esporte, o que você está dizendo? Só há, digamos, roupas de crianças, lojas de roupas de crianças. Então, cada um percebe conforme seu desejo, conforme seu interesse. Então, por isso que, por um lado, neste estado quebrado, temos essa percepção compartilhada por um lado, por outro lado também é subjetivo. Então leva um tempo para se acostumar a essas duas formas de percepção. Mas gradualmente vamos entender. E na verdade eu gostaria de mencionar algo do que o Asaf disse. Então a única coisa que foi criada, de acordo com a Kabbalah, é o único desejo de receber, que se quebrou em vários pedaços e todos esses pedaços passam por certo processo de correção. E se olharmos este diagrama, então surge uma pergunta, certo? Porque estou aqui está meu cérebro, todas as coisas, e aqui há uma tela projetada, uma imagem da realidade dentro de mim, e surge uma pergunta, quem está olhando para essa tela exatamente? Porque se este sou eu e esses são meus olhos, então quem está olhando para isso? Eu vou olhar para uma tela dentro do meu cérebro? Então a resposta é que uma pequena parte desse desejo quebrado é o que observa essa tela. Então agora toda essa imagem do universo, tudo que vocês veem aqui, com todos os seus sentidos, se percebe, passa por este processo, seja quais forem as propriedades físicas, e entram numa pequena porção do desejo de receber. E é o que experimentamos como consciência. Uau! Bom, uma pergunta de West Palm Beach. Adão não sabia tudo o que você está dizendo? Todos os cabalistas, você pode dizer, sabiam disso, mas há também níveis variados de realização durante a história, porque o desejo em geral na humanidade evoluiu. E como resultado disso, os cabalistas, esses desejos corrigidos da humanidade, também estão em certo nível de magnitude do desejo de receber. Portanto, eles também perceberam, é uma questão de uma resolução cada vez mais profunda, se você pensar assim. Então, cada cabalista percebeu a mesma imagem, Adão, Abraão, Moisés, Shimon Bar Yochai, que escreveu Zohar, Baruch Sulam, Rabash, todos os cabalistas perceberam a mesma imagem da realidade completa, mas cada um percebe uma resolução diferente. E o nível de realização varia dependendo do tempo, do papel do cabalista e que tipo de investigação está fazendo, certo? Mais perguntas? Vamos lá. Jerry Walker, de Oklahoma. Os cabalistas têm a capacidade de alterar a realidade nos mundos espiritual e corporal? Ótima pergunta, Jerry. Porque você está mencionando que eu quero mencionar para você que tudo o que estamos dizendo agora deve ser tomado com o sentido de julgamento e olhar isso de uma forma muito concreta. Nós explicamos para você como os cientistas olham a realidade, como o nosso corpo percebe a realidade, e explicamos que é um conceito, que nossa realidade é uma interpretação subjetiva de nossos sentidos, e que essa interpretação subjetiva é chave para entender a realização espiritual também. E logo vamos cobrir o que a Kabbalah, qual a explicação da Kabbalah do porquê percebemos a realidade da forma que o fazemos. Mas tudo isso não significa que você pode atravessar paredes. O máximo que você ouvir da realidade estando dentro de você, e que você só percebe a realidade de dentro de si, e que fora existe
algo desconhecido, ainda nessa sensação da realidade atual, é o que você percebe, e é isso que a realidade é para você. Então, isso é real para você. Então, se eu tentar atravessar a parede, vai machucar, e eu não serei capaz de atravessá-la. Então, o que estou dizendo é que você tem que se relacionar à sua percepção atual como realidade. Da forma comum que você relaciona, como algo estando fora de você. Mas, e aqui reside a diferença entre filosofar sobre essa questão da percepção da realidade e aprender a partir do ponto de vista da Kabbalah e praticar o desenvolvimento da nossa percepção. O desenvolvimento da nossa percepção da realidade. A diferença é que se você não tem ferramenta, se você não tem aparelho para mudar a si, para mudar sua própria interpretação, então não há questão em falar da percepção da realidade. Por isso que todos os cientistas sabem como age o nosso corpo, não há o que fazer. Então nós vamos usar a cientista para criar melhores micro-ondas. Ou, sei lá, aviões, etc. Mas porque atingimos o ponto de dizer, o corpo age assim, você não tem ideia do que está fora de você, quem é observador, e todas essas perguntas, e quer saber? Não podemos resolver isso. Então, por que filosofar sobre isso? Está certo. Por isso que, se você não tem nenhum tipo de aparelho para expandir ou aumentar a sua percepção, tudo isso é filosofia e perda de tempo. Mas, e é aqui que eu vou continuar na outra ponto da lição, a Kabbalah nos explica que, em primeiro lugar, por que percebemos esta imagem reduzida da realidade como o fazemos? E a razão é que, devido ao programa que está por trás, de acordo com esta caixa dos 5 sentidos e como interpreta, a engenharia por trás disso, digamos assim, que dirige nossa percepção, ou seja, toda a ideia de que temos um corpo que age e percebe com 5 sentidos também é ilusório. Também é uma forma como pensamos a nós mesmos. Nós pensamos como corpo. E realmente somos desejos. É isso que somos, na verdade, de acordo com a Kabbalah. E a realização dos cabalistas. E o que eles dizem é que a razão de agora você interpretar a realidade dessa forma e percebê-la de uma forma tão estreita é porque o seu desejo atualmente age num programa muito limitado inicial com o qual você nasceu, foi criado. E este programa, esse programa instintivo de percepção significa autobenefício. Isso significa que os seus desejos, toda a gama de seus desejos, que em geral o que eu digo chamo seu desejo, seu cli, se vocês quiserem, seu vaso de percepção, só está dirigido para o que eu recebo para mim. Como tudo à minha volta em relação a mim, o que eu posso receber em meu desejo, diretamente nele. O que posso absorver em mim. Isso é algo que podemos identificar se observarmos, se pararmos para pensar. É algo que dita todos os nossos pensamentos e emoções, comportamentos, etc. É isso que cria a nossa percepção. E o que os cabalistas dizem, vamos tirar o zoom um pouquinho. Vamos desenhar de novo. Então você tem esse desejo, que é seu vaso da percepção, e por enquanto ele tenta atrair tudo para si, dentro de si, diretamente. E quando age assim, ele só pode produzir dentro, só pode receber apenas um pouco
do preenchimento que está à sua volta, que se chama luz na Kabbalah. E isso cria a imagem do nosso mundo, que parece como uma percepção material de nós sendo um corpo e não um desejo. E percebemos objetos materiais através de 5 sentidos, que na verdade são 5 níveis de nosso desejo. E é isso que parece a você quando você começa a perceber o desejo como ele é. Você começa a ver que esses 5 sentidos que temos aqui são apenas a forma como sentimos esses 5 desejos. 5 blocos que estão em nosso desejo, enraizado em nosso desejo. Vocês aprenderão isso quando estudarem a estrutura da criação, nas 4 fases da luz direta. Isso, eles estão estudando agora. Isso, ótimo. Ah, já estudaram? Ótimo, ótimo. Isso, já estão no processo, junto com os indivíduos, junto com a parte de artigos. Então, eles estão tendo essa parte da estrutura da criação, junto com a parte intermediária. Ótimo. Então, vamos resumir o que temos. É muito simples. Só há um vaso que percebe a realidade. Uma criatura que foi criada. Essa criatura é um desejo. Um desejo de receber prazer. E isso não é bom ou ruim, nada disso. É o que é. E há o que que chamamos na Kabbalah luz. Ou a luz superior, ou o Criador, ou a força superior. Chame como quiser. Mas em essência, essa é a única coisa que existe. E só podemos perceber essa luz de dentro do nosso desejo. O nosso desejo age assim, tentando perceber diretamente dentro de si. O que recebemos aqui é uma percepção corporal do mundo. O que significa prazeres, um sentido limitado da resistência. Nós percebemos que nascemos e morremos, tudo é transitório, temporário, nosso conhecimento é limitado também. E também sentimos que tudo é separado de tudo. Tudo isso são resultados do programa do desejo sendo para o auto-benefício, tentando receber satisfação diretamente dentro de si. E o novo programa que os cabalistas falam, que eles adquiriram, é ter o mesmo desejo, recebendo prazer, a satisfação chamada luz, mas agora o método da recepção muda. Dessa tentativa de receber diretamente para um novo método de receber a luz, que é algo chamado a intenção de doar. Então, o desejo pode receber a luz e o faz com um novo programa chamado para doar. Então, isso é para doar e isso cria um sentido espiritual da realidade. E isso é auto-benefício, ou benefício próprio. E isso cria o sentido corporal da realidade. E o que está ocorrendo aqui é que o desejo torna-se um vaso atualizado, com um upgrade, ao invés de bloquear a luz. Como um copo que deve ser preenchido e esvaziado, e preenchido e esvaziado, para sentir a realidade de novo. E se você olhar para a nossa vida, é o que ocorre a todo momento. Com todos os nossos desejos. Com todos os nossos desejos. Tentamos ser satisfeitos, preenchidos, atingimos certa saciação, somos saciados, não recebemos mais nenhum prazer. Então temos que parar. Então nosso desejo é esvaziado de novo e daí buscamos algo maior, etc, etc. E nesse tipo de percepção, falamos de usar o desejo de uma forma que é como, torna-se como um tubo. Então a luz sempre passa por ele continuamente porque tem esta direção de receber a fim de doar.
o que é um novo programa de percepção. E isso cria todo um sentido novo da realidade, um sentido de prazer contínuo ao invés de transitório. Uma realidade completa em vez de uma realidade em pedacinhos separados, ou seja, um conhecimento completo. São há níveis de resolução a partir do quanto você pode receber para doar, mas você sente uma realidade completa, ao invés de uma realidade onde você tem perguntas de onde vem isso, de onde vem aquilo, o que ocorre antes de nascer, o que ocorre depois do meu corpo morrer, etc. E, em essência, essa é a diferença. Por que isso é relevante para vocês e não para os físicos ou cientistas que falamos no início? Porque vocês, meus amigos, têm o princípio deste novo programa. Isso se chama ponto no coração. A pergunta que vocês sentem dentro de si, que trouxe vocês até aqui, que pergunta: hey, o que está ocorrendo aqui? Que realidade é essa? O que realmente está ocorrendo? Quem criou a realidade? Alguém a criou? O que realmente está ocorrendo aqui? Existe uma forma de perceber um nível superior da realidade? Qual o significado dessa realidade? Como vocês fazem essas perguntas, elas na verdade são indicações do desejo chamado ponto no coração, que torna-se forte o suficiente dentro de vocês e realmente é o princípio deste novo programa de percepção. E à medida que vocês se desenvolvem, ele se desenvolve de um ponto que é apenas uma pergunta, digamos, para um novo programa de recepção, que se chama a intenção para doar, que vem acima do desejo, dando um novo método de receber a luz, portanto, perceber a realidade. Perguntas. Sim, temos perguntas com relação a este tópico de estudar o CLI, a luz, tudo o que ocorre durante a classe dominical. Uma pergunta da Flórida. Eu acho a lição de domingo mais difícil de entender. Mas outra pergunta da Pensilvânia. Você mencionou que a abordagem ao estudo é mais importante. Você pode expandir um pouco? E Brenda e Roland de Maryland diz: sim, por favor, explique o que dizer quando quer dizer como estudar. Então, como isso tem relação com as dificuldades da classe de domingo, sobre a estrutura da criação, etc. Quem é isso? Brenda e Sherry. Brenda também tem outra pergunta legal, que prova que ela está aprendendo algo aos domingos. E ela não deve se preocupar tanto. E ela está realmente estudando corretamente. Estou feliz por vocês trazerem essas perguntas. Veja o que desenhamos aqui. Se você entender isso corretamente, você verá que todo esse estudo da Kabbalah não tem nada a ver, talvez infelizmente para alguns, com conhecimento ou intelecto. Só tem a ver com o desenvolvimento da sua necessidade de alcançar, a sua vontade de alcançar a espiritualidade, o desejo. Essa é a única coisa que importa. A única, não que também seja importante. Porque eu concordo que no início, o estudo, porque vocês estudam muitas coisas que são novas a vocês, que é normal. E todo tipo de estudo é assim. Mas na Kabbalah são muitas coisas novas. Então parece que é todo esse conhecimento, detalhes, informações, e eu tenho que capturar isso, entender isso, aquilo, espera um pouquinho, existem esses novos termos que eu realmente não lembro, e todos esses desenhos, espera um pouquinho, eu não ia desenhar tudo, eu me perdi, não importa. Não é o estudo. O que ocorre com vocês, à medida que vocês entram em contato com o material, à medida que estamos juntos, lendo as fontes cabalísticas que falam de níveis superiores de percepção, de emoção, que se chamam estados espirituais da percepção, e fazemos isso juntos, e recebemos uma integração em desejos, vocês
absorvem os desejos dos outros através das perguntas e respostas, do fato de vocês sabem que estudam com outros. E com esta motivação coletiva, esses livros que nos falam dos níveis superiores da percepção, passamos por um processo de transformação. A eficiência, a produtividade, o efeito deste processo só depende do que você quer disso. Em outras palavras, o que você quer receber do estudo, como você se prepara, se antecipa ao estudo. Isso se chama preparação na Kabbalah. Toda fase de estudar Kabbalah, do momento que você começa até que você realmente alcança a espiritualidade pela primeira vez, chama-se fase de preparação. Em outras palavras, não tem a ver com encher seu cérebro com conhecimento. Como neste mundo, você estuda por um ano, você estuda mais outro ano, etc., até que você é um doutor, digamos. Algo assim, seja o que for. Então, se você estudar 7 anos, você é uma coisa. Se estudar 9, você é outra coisa, etc. Então, não funciona assim. A quantidade de tempo pode ser irrelevante aqui. Porque há muito tempo a pessoa adquire experiência e pode fazer o mesmo desenvolvimento que fazer em um ano, ele pode fazer num dia. Porque não depende da quantidade de informação que você pode colocar no seu cérebro em determinado tempo. Em essência, é o que significa progredir em estudar algo no seu mundo, certo? E essa é a diferença entre pessoas inteligentes e pessoas não inteligentes. Pessoas que podem colocar o suficiente de informação e princípios na sua mente num menor espaço de tempo. São pessoas que chamamos inteligentes. Isso não tem nada a ver com a Kabbalah. E, de novo, embora o estudo pareça assim no início, mas só no início, vocês também notam, eu espero, e acho que tenho certeza, se vocês estiverem conosco, que vocês também notam que mesmo que você não entende nada intelectualmente, você passa por todos os tipos de estados, onde tem um feedback de dentro de si em relação ao material. Como, sim, eu sinto algo. Isso ressoa em mim, daí você perde de novo, daí você entende de novo. E este é o tipo de abordagem correta ao estudo. Concentrar-se no que eu quero receber do estudo. Como eu uso essa situação de que há muitos outros desejos como o meu, os pontos do coração especiais, ao mesmo tempo, estudar desses estados elevados da espiritualidade, como uso essa situação de forma mais efetiva para crescer a minha própria motivação pela espiritualidade, minha necessidade. Esse é o tipo de preparação. E a propósito, isso é algo que você deve trabalhar continuamente, internamente. Isso se chama trabalho interno na Kabbalah. Não somente quando você estuda, especificamente agora, na lição da tela do computador. Mesmo quando você faz outras coisas dentro, você deve ter esse tipo de preocupação constante, pensamento na parte da sua vida. O que eu quero receber da vida? Como eu resolvo essa pergunta? Que comecei a estudar na Kabbalah, essa pergunta do significado da vida. E é isso que mais tarde se desenvolve numa intenção de doar. Não é informação nas suas células cerebrais. Isso não vai para lugar nenhum. Isso morre com o corpo, quando o corpo morrer. Então, se você quer desenvolver a percepção que está além do corpo que vive e morre, a percepção eterna, a percepção espiritual, então o conhecimento não é o foco aqui, não tem nada a ver. Embora, de novo, pareça assim no início. Então eu espero que isso tenha sido esclarecido, a abordagem em relação ao estudo, pelo menos por enquanto. Vocês vão esquecer, ter certeza, e então teremos que reforçar de novo. Ok, então temos 15 minutos a outras perguntas, rapidamente. Depois vamos a outras perguntas no final. Então, Brenda tem uma pergunta do que falamos. Ela pergunta:
é para doar apenas outro filtro? Para doar é outro filtro? Isso que você está falando aqui. O que você quer dizer com outro filtro? O filtro é algo... Quais são os outros filtros? Os outros filtros são... visão, audição. Não. Ótimo, ótimo. Bom, isso exige... Eu não vou dar a vocês uma grande explicação, mas vou dar outro diagrama que espero resolver isso. Então, não existe essa realidade, aquela realidade, realidade corporal, espiritual. Se você fizer alguma investigação no nosso texto, provavelmente descobre que o Baal Slam fala de todos os tipos de nomes estranhos que ele chama de mundos. Mundos superiores, como Atzilut, Beriah e Etzirah. Termos cabalísticos estranhos. E provavelmente vocês começaram a ouvir alguns deles nas lições. E o que são estes mundos? Não há mundos, só há uma realidade. Essa realidade, lembre-se qual a única coisa que foi criada. A única coisa que foi criada foi o desejo. Quando você percebe apenas um pequeno fragmento, um segundo, em cada nível de percepção, você sempre percebe de acordo com a estrutura do desejo, que são 5 níveis. Então, mesmo quando você tem o menor nível de percepção, que chama-se nosso mundo, aqui você também percebe em 5 níveis. Por isso vocês têm os 5 sentidos. 5 sentidos corporais em nosso mundo. Então, o que ocorre quando você começa a alcançar a espiritualidade? Não é como se você tivesse outro olho, ou nariz, ou seja o que for. Ouvido. O que ocorre é que você começa... Lembre-se que tudo isso é um desejo. Então, você percebe só um pequeno fragmento disso. E nele você sente os 5 sentidos. Agora, quando você começa a usar o desejo de uma nova forma, ao invés de só perceber assim, a pequena fração, e dentro você sente todo o seu mundo, chamado este mundo, essa é a tela que estamos falando. Sim, isso. Quando a Saf fala no início da tela, na parte de trás do cérebro, é isso que você está vendo. Isso. E o seu ponto no coração talvez esteja aqui. Bem na extremidade da percepção deste mundo. É o desejo que está quase aqui. E o que é aqui? Aqui existem desejos que você nem conhece. Não são desejos por dinheiro, honra, poder, conhecimento, comida, sexo e o que você sabe, conhece deste mundo. Você também percebe em níveis chamados mundos. Em cada mundo, você também percebe em 5 níveis. Mas a diferença, em essência, não é outro filtro, mas estes níveis de desejo são percebidos com uma intenção diferente, uma direção diferente. Esse é o programa diferente, ok? Então não é outro filtro no sentido dos sentidos, mas um programa de doação. Esta camada do desejo você percebe para auto-benefício, e do ponto no coração, quando você o desenvolve, começa a perceber novas camadas desse desejo. A única coisa que foi criada. Isso se chama mundos espirituais. Mundos superiores. Então é o oposto ao filtro. Então você tem um papel, você começa a ver através, etc. Bom, então vamos continuar. Uma pergunta do Chicago. Estudar Kabbalah não é falar com o meu intelecto, mas com o meu coração? Eu sinto algo no meu corpo quando eu estudo. Então ela está falando Kabbalah como corpo. Corpo significa desejo. Então mudança no seu corpo é mudança no seu desejo. Isso, só mude a palavra corpo pela palavra desejo. Bom, então para não nos confundirmos, talvez você sinta coisas no seu corpo, porque quando a pessoa
se emociona com algo, entusiasmada, etc., quando assiste um filme, eu posso observar várias mudanças no seu coração, na batida do coração, ou na respiração, todo tipo de coisas. Não significa que consequências físicas das suas emoções internas é que você mede, mas são discernamentos internos que você faz sobre o que você quer da vida, deste mundo e o que você quer do estudo. O que você quer que o estudo lhe dê. Mas é bom que você passe por todos os tipos de coisas e entenda, sinta o estudo como um processo interno. Uma outra pergunta do Texas. Se o desejo de entender é mais importante... Isso, é verdade. Eu gosto desse termo. Isso, de uma pergunta verdadeira. Então, se o desejo de entender é mais importante que o entendimento verdadeiro do material, sim, simplesmente isso. Então, por que temos tantos professores para que tenhamos entender tudo isso? Nós temos que dizer que deve haver uma conexão desde o início. Não podemos dizer, vamos concentrar do quanto queremos entrar na espiritualidade e vamos passar por coisas abstratas. Ninguém vai ficar. Porque você precisa de um conhecimento básico do que está ocorrendo para se conectar ao material no nível corporal. E então começar a construir. Então, por isso que damos os conceitos básicos, a importância, como o Dan disse. A única coisa que você deve ter em mente é que não é o acúmulo do conhecimento que seja igual à realização espiritual. O acúmulo do conhecimento é um processo básico que você atravessa que permite que você tenha o princípio de uma conexão básica com a espiritualidade. Então você sabe como se dirigir, como aspirar. Brenda tem outra pergunta. Esses momentos de ahá ou epifania são muito mais frequentes, se tornam mais frequentes à medida que o seu desejo cresce? Eu não sei sobre o desejo crescer, mas digamos assim, à medida que avançamos na espiritualidade, quanto mais você avança, ou quanto mais avança corretamente, então idealmente você deve sentir mais mudanças ocorrendo num espaço de tempo mais curto. É parecido como dissemos antes, na percepção corporal. Quanto mais informação você pode captar, no menor espaço de tempo, na espiritualidade, quanto mais mudanças você atravessar, num curto espaço de tempo, digamos assim. E você passa por todos os tipos de aventuras e coisas. Em alguns pontos você pode pensar que não entende nada. Mas o que você entendeu há um minuto atrás entra em colapso e tem um significado diferente. Na verdade, há 125 níveis de realização que já estão em realização espiritual. Ou seja, em cada nível desses 125 níveis, você percebe um nível totalmente diferente. O Criador torna-se algo diferente. Bom, há o que esperar. Uma pergunta da Jorge. Há quanto tempo vocês estudam Kabbalah? Bem, o tempo realmente não é a questão aqui. A questão é o esforço que você coloca. Eu, pessoalmente, acho uns 9 anos, mais ou menos. Mas, de novo, isso não é algo que você deve considerar, ou o tempo. Em primeiro lugar, obviamente, há certa quantidade de tempo que a pessoa, de novo, deve estudar o material básico, se acostumar com a abordagem, mas no final você pode dizer, ok, eu estudei Kabbalah por 20 anos. Se você não fizer nenhum progresso interno, e daí? Você tem esse conhecimento, você ainda
assiste de forma regular, mas ainda você tem que se esforçar para se desenvolver. Bom, eu estou há uns 6, 7 anos. Chris de Nova Jersey. Este conhecimento existe há milhares de anos. Por que não foi partilhado antes? Bom, só tenho alguns minutos, vou tentar responder. Antes de terminar a classe. A outra pergunta parecida, de Oklahoma. Como será possível que 7 bilhões de seres corporais, pessoas, entenderem esse processo? Ótimo. Então, estamos num momento crucial da evolução humana e um ponto de virada nessa história da evolução humana. Ou seja, não é especificamente este momento. O Balsulam disse que começou em torno de 1995, e neste momento toda a humanidade evolui para a espiritualidade. Mas, muito importante ser entendido, do princípio do estudo da Kabbalah, as pessoas como vocês e eu, e o Dan, que tem o ponto no coração, não necessariamente significa que todo o mundo tenha que estudar Kabbalah. E mesmo essa revisão da ciência, como o Dan mostrou no início, por 300 anos, faz 300 anos desde o Newton, e ainda assim, esta abordagem da realidade, como as pessoas pensavam na realidade, quantas pensavam sobre a realidade, e como pensam da forma cabalística, menos ainda o número de pessoas. Não significa que toda a humanidade agora precisa estudar tudo o que estudamos agora. Eles não precisam necessariamente de todo este conhecimento e todo este método completo de transformação, mas eles passam por uma evolução também, junto conosco. Portanto, em primeiro lugar, sim, toda a humanidade tem que evoluir para a espiritualidade. 2, segundo, alguns evoluem no início, outros mais tarde, isso não significa que um é melhor que o outro, é simplesmente uma questão de como órgãos diferentes desenvolvem no embrião em tempos diferentes. É uma analogia, né? Ou seja, é um processo interessante. Esse é o tipo de coisa que ocorre. Em terceiro lugar, o tipo de desenvolvimento que o ponto no coração atravessam estão mais em profundidade, numa participação ativa, numa evolução que atravessam. Onde pessoas sem ponto no coração atravessarão pelo mesmo processo, mas de forma diferente, numa resolução diferente. Quando todos formos corrigidos, que se chama a correção final geral, neste ponto, todos alcançam tudo de forma igual e todos nos tornamos como um corpo. Isso é algo que não podemos nem imaginar neste ponto do nosso desenvolvimento. Mas até irmos até lá, cada um tem papéis diferentes no corpo. Então, como isso tem relação com o mundo todo agora, simplesmente ao estudar agora e melhorar a sua percepção, como todos estamos conectados ao resto da humanidade internamente, através de coisas que conectam, traços que conectam o nosso desejo, somos um desejo único coletivo, ao aumentar a nossa percepção e ao realizarmos nosso trabalho interno, já fazemos a humanidade evoluir, por um lado. E por outro lado, podemos tirar da Kabbalah certas coisas com as quais a humanidade possa se identificar e se conectar ao processo também. Isso não significa que tem que conhecer toda a Kabbalah, sabedoria cabalística. Falaremos disso. Isso é só, digamos, para os que estão no ponto no coração, que já são milhões hoje. Isso é por enquanto. Mais tarde falaremos disso em outras lições. Temos que concluir, então vamos para os anúncios. Então, anúncios. Qualquer pergunta não respondida, por favor, leve ao fórum, onde instrutores e moderadores estarão lá para ajudá-los, onde você pode se conectar com outras pessoas, será ótimo. Próxima classe é o domingo, onde continuaremos a lição sobre a estrutura da realidade, etc. Não se preocupem, se for diferente de entender,
Coloquem o máximo possível de esforço que puderem e no final de semana vocês vão ver o que esse investimento trouxe para vocês. Ótimo! Então, é o desejo que importa. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Até semana que vem.